Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar falando a respeito de Jesus e o discipulado. Dentro dessa temática da cristologia, nós vamos ressaltar hoje a importância do ensino, a importância de se formar outras pessoas para dar continuidade a um projeto, a um ministério. Então nós precisamos formar pessoas. E Jesus nos orienta, nos ensina como fazer isso. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos por esta manhã, pela bênção da vida, pela bênção de compartilharmos a tua palavra. Pedimos agora que haja a tua instrução, a tua direção e a tua orientação, e que todos aqueles que virem assistirem esse vídeo sejam edificados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e o discipulado. Como que ele se porta, qual que é o objetivo dele ao nos orientar para que tenhamos uma formação completa, que possamos orientar outros, para que haja continuidade na sua obra. Então, primeiro nós vamos falar sobre essa diferença entre mestre e discípulo. A ideia de mestre, essa palavra tem sua raiz no latim, magister, é o que ensina, detém o conhecimento sobre algo específico. Disciplina, ensina ou fala com autoridade. Já discípulo, do grego matitis, significa aluno, aprendiz. Um verdadeiro discípulo é aquele que conhece e permanece no ensino de seu mestre. Ele tem um relacionamento estreito com ele. Jesus, ao escolher os seus discípulos, essas pessoas para estar com ele tinha o objetivo de preparar suas mentes e corações para que eles dessem continuidade à sua obra. Há um objetivo. Jesus reúne alguns que são mais próximos, com esse objetivo de que eles, aprendendo com ele, dariam continuidade à sua obra. No Antigo Testamento, nós podemos ver alguns exemplos da importância de se ensinar às pessoas. Quando o texto fala a respeito da Torá, da lei, em Deuteronômio 6, 7, 8, diz o seguinte: você as inculcarás a seus filhos, e delas falará, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Continuamente falando da lei para que houvesse aprendizado. Também em Provérbios fala a respeito: instrua ou treine a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Desde o Antigo Testamento nós vemos esse desafio de aprender, de ensinar, de formar pessoas. Vamos ver alguns textos que vão falar a respeito dessa autoridade de Jesus como mestre. Em Mateus 7, 28 e 29, ele diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir essas palavras sobre o Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ele dizia: eu, porém, vos digo. Havia registros do Antigo Testamento a respeito de algum assunto
Mas ele dizia: eu, porém, vos digo. Autoridade para falar a respeito de alguma coisa. Em Mateus 28:18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Lucas 6:46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Em 2 Coríntios 4:5, Paulo afirma: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então são textos que enfatizam a autoridade de Jesus como discipulador, como mestre. O texto que nós vamos ler, João 8, 28 a 32, depois do versículo 36. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O contexto desses versículos que nós lemos, ele é bem pesado por causa dos questionamentos que os judeus fazem sobre a pregação de Jesus. A postura de Jesus com a mulher adúltera, Jesus afirmando que ele era a luz do mundo, que ele voltaria para o céu. Então isso tudo era difícil para os judeus aceitar. Era uma dificuldade, porque era muito estranho alguém afirmar que era Deus, o eu sou, sendo que o Antigo Testamento falava sobre apenas o Pai. Então não havia um entendimento dos judeus a respeito disso. E Jesus defende a sua autoridade e missão. No versículo 24b, ele vai falar a respeito disso. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. O eu sou, né? Jesus, o enviado, o Filho de Deus. Se não crerem que eu sou o Filho de Deus, o Senhor, o Messias, vocês morrerão nos seus pecados. No versículo 28, fala da crucificação. Jesus fala que os judeus, quando levantassem Jesus, o Filho do Homem, da cruz, significando a morte de cruz, eles iam entender que Jesus era o Filho de Deus, o enviado para salvar a humanidade. Os judeus que creram em Jesus, creram não pelos milagres, mas sim pelo que ele disse. Olha o versículo 30. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. No versículo 31, Jesus fala da qualidade do discípulo que ele quer. Os discípulos de Jesus têm que permanecer nas palavras de Jesus, aderir ao seu ensino e orientar a sua vida por ele. Ser discípulo é algo constante, é um estilo de vida. Nós ouvimos falar sobre discipulado há anos e anos. E mesmo assim, ainda a gente vê essa necessidade no seio da igreja. De você estar orientando pessoas que se convertem, mas que elas permaneçam nas palavras de Jesus.
que elas tenham esse conhecimento não só apenas intelectual, um conhecimento bíblico, mas que permaneçam, que tenham forças para permanecer na verdade. No versículo 32, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É o próprio Jesus. Seus ensinamentos, às vezes duros, difíceis de entender, como tem texto do livro de João que fala que as pessoas se afastaram dele e ficaram só os 12, porque as suas palavras eram verdade e as pessoas não querem ouvir a verdade às vezes. Seus ensinamentos, às vezes duros, transformam a vida de quem crê e permanece crendo. Você tem que crer e permanecer para ser discípulo de Jesus. O que Jesus ensinava era a verdade. Seus discípulos, ao focar sua mente nisso, estavam recebendo a verdade, a orientação. E há um grande perigo para nós quando fundamentamos a nossa crença em falsas ideias, em falsas palavras, falsos ensinamentos. Porque uma falsa crença, ela mantém a mente das pessoas em escravidão. Deixa a pessoa cega. A verdade liberta. O judeu, no versículo 34, fala o seguinte, que ele entendia que ter essa herança sanguínea com Abraão possibilitava ele ser discípulo e também filhos. Eles não reconheciam que eram escravos de seus pecados. E aí nós podemos enfatizar, que é uma ideia errônea que eles tinham de não reconhecer que, por causa da sua herança com Abraão, achavam que tinham isenção dos seus pecados. O que torna um homem verdadeiramente livre? São vários fatores que podem ser combinados. Dos versículos 30 ao 32, nós podemos tirar algumas lições. Aquele que é livre é aquele que crê em Jesus, que permanece na sua palavra e participa do verdadeiro discipulado e o conhecimento da verdade. Tudo isso torna um homem livre. Então, crer, permanecer, ser um verdadeiro discípulo e o conhecimento da verdade. E o que faz um homem escravo? Primeira coisa, o pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É um escravo do pecado. O artigo definido no grego sugere a personificação do pecado como um senhor. Todo aquele que comete pecado é servo. Então, o pecado é senhor das pessoas. Segundo, a separação da única fonte verdadeira de liberdade. O servo, ele tem certa liberdade na casa do seu senhor, por algum tempo, mas não tem total liberdade. E uma motivação completamente errada. E Jesus fala que os judeus queriam matá-lo, apesar de dizerem que tinham crido nele. Então, uma falsa motivação. Então, Jesus preza pelo ensino, pelo contato direto com o aluno. Por isso ele reúne os 12 com ele. É de suma importância entendermos que o evangelho pregado por Jesus deve ser partilhado. Não podemos guardar o que aprendemos dentro do nosso coração e trancá-lo. É preciso repartir, ensinar, instruir outros para que haja libertação, para que dê continuidade à obra que Jesus iniciou. Valorizar o estudo bíblico, a escola dominical. Quantas igrejas hoje nem escola dominical tem mais? Só tem cultos.
Então falta essa oportunidade, esse espaço para o ensino, para o discipulado. Pois só vamos ter capacidade para discipular se formos mestres no nosso ensino, ou seja, nós termos autoridade como Jesus. Você só ensina aquilo que você domina. E se você não domina a palavra do Senhor, você não tem como discipular alguém. E é importante esse contato uns com os outros, esse caminhar junto, como quando Jesus caminha com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Ele sentia o coração arder quando Jesus falava com eles. E é isso que nós precisamos praticar. Essa comunhão com aquele que chega, aquele que se converte, e torná-lo discípulo para que ele também futuramente se torne mestre e forme outras pessoas. Então que nós sigamos o exemplo de Jesus e demos continuidade à sua obra, ensinando, instruindo outros para a propagação do Evangelho, em nome de Jesus. Amém.